E aí, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Questão de Eternidade. E antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu quero já pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você ficar sabendo de tudo que nós estamos fazendo por aqui. Eu quero trazer para você o tema que nós vamos falar hoje, que está em Lucas 22, 31 a 34. Vamos lá. Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. A fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Gente, quero falar com você sobre esse texto que eu achei muito interessante, que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Muitas vezes as pessoas pensam assim: o fato de eu estar caminhando com o Senhor há muito tempo faz com que me dê propriedade, né, para falar que eu realmente, de fato, conheço o Senhor, ou de fato tive um novo nascimento, né? Afinal de contas, eu já me batizei, eu já tenho uma vida, vou à igreja, certinho, né? Nós não podemos nos esquecer de algo. Há uma diferença enorme entre religião e relacionamento. Você pode até conhecer a Deus durante muito tempo da sua vida, porém, se a sua vida não teve uma transformação de fato, não adiantou nada todo esse tempo. Nós precisamos entender que a diferença é você conhecer a Deus, é ter esse relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, mesmo que você vá à igreja todo santo dia, você não o conhece. É ruim ouvir isso, mas é verdade, né? Então, se você não tem uma transformação de fato na sua vida, você precisa ter esse encontro com Deus. Leve isso a sério, porque isso vai custar toda a sua eternidade. Você precisa fazer essa pergunta para si mesmo: eu conheço a Deus ou só parece? Eu estou tendo um relacionamento com Deus ou eu estou tendo uma religião? Há uma diferença absurda entre uma coisa e outra. Só não se esquece de uma coisa: isso vai custar toda a sua eternidade. É uma escolha para toda a eternidade. Não tem como você voltar atrás. Então pensa. E aqui nesse texto nós vemos Jesus falando para Pedro, que andava assim, era discípulo de Jesus. Jesus dizendo para Pedro que Pedro, em outras versões diz assim: Pedro, quando tu te converteres, né? Quando você se converter, Pedro, de verdade. É interessante quando Jesus fala para ele aqui, ó. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. E a pergunta aqui é: quanta palha existe em nós? O mesmo Pedro, andando com Jesus durante tanto tempo, havia palha em Pedro. A palavra do Senhor diz que o Senhor é fogo consumidor. Ou seja, tudo que é errado, tudo que é falha, tudo que é pecado, tudo que não é puro, que não é verdadeiro, toda vez que nós nos achegamos a Deus, o fogo consumidor do Senhor é Ele. Ele trata de queimar esse pecado que existe em nós. Quanto mais nós vamos avançando e conhecendo o Senhor, mais nós vamos tendo entendimento de que nós precisamos ser sarados, ser curados, ser limpados pelo Espírito Santo de Deus. E nós só vamos entendendo isso com o tempo. E nós, certamente em nós, como seres humanos que somos, nós precisamos entender que existem
coisas a ser melhoradas na nossa vida. E Pedro, mesmo Pedro, sendo essa pessoa que andava com Jesus sempre, ele precisava de um encontro genuíno com Cristo. E a pergunta é: quanta palha existe em você? Muitas pessoas pensam assim: olha, é simples, eu preciso aceitar Jesus, me batizar e aí tudo será resolvido. Não é verdade. Há muito engano sobre o batismo. As pessoas acham que batiza cobra e sai pomba, né? Sair do batismo já flutuando. E não é bem assim que as coisas funcionam. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós decidimos então passar pelo batismo nas águas, nós começamos aí uma grande jornada, a jornada de nascer de novo. Não é simplesmente o fato de você entender: olha, realmente sou pecador, preciso me arrepender dos meus pecados e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. É um fato, já é um grande passo, mas não resolveu todo o problema. Você precisa trilhar esse caminho do novo nascimento, de verdade, genuíno, como Pedro, como aconteceu com Pedro. Pedro andava com Jesus, vivia uma vida junto com Jesus assim, gente. E mesmo assim, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quando tu te converteres, quando você se voltar para mim, Pedro, aí sim você vai poder animar a muitos. Aqui, ó. E quando você voltar para mim, ai meu Deus, mas Pedro não estava ali? Como assim eu voltar para... Como assim eu vou voltar para Jesus se eu já estou aqui? Não, Jesus sabia que Pedro estava ali só de corpo presente, mas ele não tinha o seu coração e a sua vida transformada. Então por isso Jesus disse para ele: quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Ou seja, há uma transformação que vai acontecendo ao longo do tempo. E nós precisamos nos ligar nisso. Às vezes você já recebeu Jesus como seu único suficiente Salvador, você já entendeu que você precisa dele, você já se batizou, mas a pergunta é: você realmente teve a sua vida transformada ou só parece? Pedro, mesmo andando com Jesus durante tanto tempo, teve que ouvir isso de Jesus. E toda vez que Jesus fala isso para nós, não é pra gente ficar triste ou chateado ou aborrecido, porque, gente, na verdade o Senhor tá dando um alerta. Ele tá falando assim para Pedro e para nós hoje: olha, fique atento, não é pelo fato de você ir à igreja, você ter se batizado, você já saber que você precisa de Jesus na sua vida, que as coisas estão resolvidas. Precisa nascer de novo. Precisa ter essa mudança de vida. E foi pensando nisso que eu decidi escrever meu livro Decida Conhecer a Deus. Nesse livro eu conto para você a experiência que foi para mim, mesmo depois de tanto tempo, mesmo tendo uma vida praticamente inteira dentro da igreja, nascida num lar cristão, eu pude entender que de fato, o fato de eu estar vivendo a minha vida dentro da igreja não me fazia igreja. Foi ali que eu entendi que eu precisava nascer de novo. E é nesse livro que eu conto para você como que foi essa trajetória. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque eu tenho certeza que da mesma forma que edificou tanto a minha vida, esse processo que eu fui vivendo no Senhor, eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. Nós precisamos nos ligar nisso. Muitas vezes as pessoas pensam: é simples, eu entendi que sou pecador, preciso de Cristo, me arrependo dos meus pecados e batizo. A pessoa entende assim: batizei cobra e saí pomba. E não é assim que funciona. Você precisa entender que tem um caminho, uma jornada, uma trajetória de transformação de vida. A transformação de vida não para, nunca para. Estamos em construção sempre, até que Cristo de fato seja gerado em nós. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar você e muitas outras vidas por aí, porque eu estou aqui para isso. Foi por isso que o Senhor me chamou, para despertar em você o desejo de conhecer ao Senhor. Entenda que conhecer ao Senhor não está restrito a algumas pessoas. Conhecer ao Senhor está inteiramente ligado
há um desejo e uma vontade sua. E eu estou aqui para despertar em você esse desejo de conhecer mais a Deus, mais e mais. Deus abençoe você e não se esqueça, tudo nessa vida é sim uma questão de eternidade.